Antes de cruzarmos o limiar da percepção, faça uma pausa. O que você está prestes a ver não é apenas um vídeo, mas um convite para rasgar o véu que encobre a sua verdadeira natureza. Se você sente que a realidade é muito mais profunda do que lhe foi contado e se busca as chaves para decifrar os enigmas da alma e da existência, você encontrou o seu lugar. Seja bem-vindo ao canal Transcenda o Holograma. Para garantir que você não perca nenhum passo da nossa jornada rumo ao despertar, certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificações. Ao fazer isso, você sinaliza ao universo que está pronto para receber a verdade e se junta a uma legião de mentes que decidiram não mais aceitar a ilusão como destino. Prepare sua mente, acalme seu coração e sintonize sua frequência. Neste momento, deixamos a superfície para trás. Vamos mergulhar naquilo que existe, além da matéria. Você já parou para observar o silêncio que existe por trás dos seus pensamentos? Feche os olhos por um instante e tente localizar onde termina a sua mente e onde começa o mundo. Fomos ensinados desde o primeiro respiro que somos o resultado de uma combinação biológica aleatória, que nossa identidade está presa ao formato do nosso rosto, à cor da nossa pele e ao peso dos nossos ossos. Vivemos sob o feitiço da densidade, acreditando piamente que a realidade se resume ao que os nossos 5 sentidos conseguem captar. Mas essa percepção é apenas a superfície de um oceano profundo. O corpo que você habita hoje é um veículo, uma interface biológica necessária para navegar na densidade deste planeta, mas ele não é a sua origem. Imagine um mergulhador que, ao passar tanto tempo sob a água, começa a acreditar que ele é o traje de borracha e o cilindro de oxigênio. Ele esquece que existe um mundo de sol, ar e liberdade acima da superfície. Assim somos nós, mergulhados na matéria, esquecidos de nossa natureza estelar. A ciência moderna chama isso de consciência. As tradições antigas chamam de alma. Mas o nome importa menos do que a experiência. Se você fosse apenas carne e eletricidade sináptica, não haveria em você esse anseio inexplicável pelo infinito. A angústia humana, muitas vezes diagnosticada como um vazio sem nome, é na verdade a saudade que a alma sente de sua verdadeira casa. É o conflito entre um espírito eterno e um corpo que tem prazo de validade. Essa busca pela nossa verdadeira face não começou hoje. Se voltarmos no tempo, para além das sombras da história convencional, encontraremos os arquitetos do espírito. Nas areias do Egito Antigo, a morte não era vista como um muro, mas como um corredor. Para os iniciados de Kemet, a vida física era apenas um estágio de purificação do Ka e do Ba. Eles não construíram as pirâmides para abrigar cadáveres, mas para servirem como máquinas de ressonância entre o céu e a terra, lembrando ao homem que ele é um ser solar temporariamente exilado na carne. Eles sabiam que a jornada da consciência atravessa portais que a lógica comum não consegue abrir. Da mesma forma, nas margens sagradas do rio Ganges, os rishis e sábios da Índia profunda mapearam a anatomia do invisível. Eles nos falaram sobre Maya, o grande véu da ilusão que projeta este mundo material como se fosse a única verdade. Para o pensamento hindu, você é Atman, a centelha divina que nunca nasceu e nunca morrerá. O que chamamos de nascimento é apenas um vestir de roupas novas, e o que chamamos de morte é o despir de um traje gasto. A filosofia Vedanta nos ensina que o universo não é algo que acontece fora de você, mas algo que acontece através de você. Nós somos o olho através do qual o cosmos observa a si mesmo. Quando você começa a conectar esses pontos entre o conhecimento hermético do Egito e a metafísica do Oriente, o véu começa a rasgar. Você percebe que a história da humanidade não é uma evolução apenas técnica ou biológica, mas uma longa e lenta jornada de recordação. Estamos todos em um processo de amnésia coletiva, despertando gradualmente para o fato de que a matéria não é a nossa prisão, mas o nosso campo de aprendizado.
O despertar é o momento em que a luz da consciência brilha tão forte que as paredes da percepção comum se tornam transparentes. Todas as noites, quando você encosta a cabeça no travesseiro e o mundo físico começa a desvanecer, você atravessa a fronteira mais misteriosa da existência. O sono não é apenas um mecanismo de repouso biológico para o cérebro, é o momento em que a alma recupera a sua soberania. No estado de sonho, as leis que governam a sua vigília desaparecem. O tempo deixa de ser uma linha reta e se torna um oceano onde o passado, o presente e o futuro coexistem. O espaço se dobra ao comando do seu pensamento. Por que aceitamos com tanta naturalidade que podemos voar, atravessar paredes ou conversar com quem já partiu enquanto dormimos, apenas para descartar tudo isso como fantasia ao acordar? O sonho é o ensaio diário do seu estado natural. É a prova de que sua consciência não depende dos olhos físicos para ver, nem dos ouvidos carnais para ouvir. Enquanto seu corpo repousa como uma estátua de argila na cama, você experimenta a liberdade de ser pura energia. Essa saída noturna do cárcere da matéria é um lembrete constante de que a morte, da qual tanto temos medo, é apenas um despertar mais longo. Se você consegue existir fora da lógica física durante o sono, por que duvida que continuará existindo quando o corpo físico parar definitivamente? A continuidade da consciência é o fio de ouro que une todas as suas experiências. Essa jornada não é feita de eventos isolados, mas de um ciclo eterno de aprendizado. Imagine que sua vida atual é apenas um dia em uma escola que dura eras. A reencarnação não deve ser vista como uma condenação ou um fardo religioso, mas como a expressão máxima da justiça e da oportunidade universal. Se a alma é infinita, um único século de vida seria insuficiente para explorar toda a gama de emoções, desafios e sabedorias que o universo oferece. Voltamos à escola da Terra não por castigo, mas por atração. Somos atraídos pelas lições que ainda não integramos, pelos amores que ainda não concluímos e pelas sombras que ainda não iluminamos. Cada nova identidade que você assume é uma nova personalidade, um novo conjunto de ferramentas e uma nova perspectiva. O esquecimento que ocorre no nascimento é um ato de misericórdia. Ele permite que você mergulhe na nova experiência sem o peso das memórias de 1000 vidas passadas. Entretanto, embora você não se lembre dos nomes que teve ou dos lugares onde morou, a essência do que você aprendeu permanece gravada na sua intuição. Seus talentos naturais, seus medos inexplicáveis e aquela sensação de reconhecimento que você sente ao encontrar certas pessoas são os ecos de capítulos anteriores. Você é o autor e o protagonista de uma obra épica que atravessa os séculos, e cada existência é um degrau na escada da evolução espiritual. O objetivo final não é acumular bens ou títulos no mundo da matéria, mas refinar a luz que você carrega dentro de si até que não haja mais necessidade de voltar ao peso da carne. Mesmo dentro desta estrutura de carne, existem antenas escondidas projetadas para sintonizar frequências que vão além do espectro visível. No centro do seu cérebro, protegida pelo crânio, repousa a glândula pineal, um órgão que diversas tradições chamam de o terceiro olho ou o assento da alma. Ela é o ponto de convergência onde o biológico encontra o metafísico. Quando silenciamos o barulho externo e mergulhamos na meditação profunda, essa antena se calibra, permitindo que a consciência perceba que o vazio entre os átomos não está vazio, mas preenchido por uma inteligência viva. O seu sistema nervoso não produz a consciência, ele apenas a traduz, da mesma forma que um rádio não cria a música, mas apenas captura as ondas que já estão viajando pelo ar. Quando entendemos isso, a nossa relação com o medo e com a dor se transforma. Percebemos que as crises e sofrimentos da vida material são, na verdade, pressões necessárias para que a casca do ego se quebre e a luz interior possa finalmente emergir. O despertar não é um evento místico reservado para poucos escolhidos em cavernas distantes. É uma mudança de percepção disponível agora, em cada respiro. É a interpretação de que você é o observador silencioso por trás da máscara da personalidade. Agora, pare e sinta a vida pulsando em suas mãos, mas não se identifique com elas.
Sinta o ar entrando em seus pulmões, mas saiba que você é o sopro, não o fôlego. O despertar é o fim da ilusão da separação. Quando você olha para outra pessoa e reconhece nela a mesma centelha divina que habita em você, o véu da matéria se dissolve completamente. Não somos ilhas isoladas em um oceano de caos, mas ondas de um mesmo oceano infinito de consciência. A jornada através da matéria é um ato de coragem da alma que aceitou o limite para descobrir o ilimitado. Ao final desta travessia, você não levará nada do que acumulou, mas será tudo o que se tornou. Você sairá desta experiência levando consigo a sabedoria das eras, o amor que cultivou e a certeza absoluta de que a morte é uma ilusão e a vida é um fluxo ininterrupto. O corpo é a tenda, mas você é o viajante. O tempo é a sala de aula, mas você é a lição. Desperte para a verdade que sempre esteve escrita no seu íntimo. Você é eterno, você é vasto e você está finalmente voltando para casa. Além da matéria, o que resta é a luz pura que você nunca deixou de ser. Essa consciência de que somos algo maior não é apenas uma teoria ou um conforto diante da finitude. Ela é uma força transformadora que altera a forma como caminhamos sobre a Terra. Quando você deixa de se enxergar como uma vítima das circunstâncias biológicas e passa a se ver como um arquiteto espiritual, o peso do mundo se torna leve. As possessões deixam de ser um fim e passam a ser ferramentas. O tempo deixa de ser um carrasco e passa a ser um aliado. Você começa a perceber que cada encontro, cada desafio e até mesmo cada perda são fios tecidos por uma inteligência superior que visa apenas o seu crescimento. Não existe o acaso para uma alma que despertou. A partir deste ponto, cruzamos a fronteira do visível para entrar no território onde a lógica da matéria se desfaz. Quando o sol se põe e o mundo ao seu redor silencia, você é convidado a participar de um dos maiores enigmas da natureza humana. O sono não é um simples apagão da consciência, mas uma mudança de frequência. Enquanto seu corpo biológico entra em um estado de reparação celular, a sua essência se desprende das amarras sensoriais. É nos sonhos que a alma ensaia a sua imortalidade. Ali, o tempo não é uma ditadura, mas uma sugestão. Você pode visitar o passado, antecipar o futuro e habitar cenários que desafiam a física. O mistério reside no fato de que, para o cérebro, a experiência do sonho é tão real quanto a da vigília. As mesmas áreas neurais são disparadas, as mesmas emoções são sentidas. Se o que você vive no sonho parece absoluto enquanto você está lá, o que lhe garante que a realidade que você encontra ao acordar não é apenas um sonho mais longo e mais denso? O sonho é o portal de saída, o laboratório onde a alma experimenta a liberdade antes de retornar ao peso do chumbo matinal. Esse fenômeno aponta para uma verdade ainda mais profunda. A consciência não é produzida pelo cérebro, ela é apenas filtrada por ele. Se a sua mente pode criar universos inteiros enquanto seus olhos estão fechados e seus músculos paralisados, isso prova que você não precisa da matéria para perceber. Existe um fio de prata, uma conexão invisível que mantém o viajante ligado ao traje enquanto ele explora as dimensões do extrafísico. Muitas vezes, trazemos de volta sensações, conhecimentos e uma clareza que não pertencem ao nosso intelecto comum. São lampejos da nossa natureza multidimensional. O que chamamos de intuição ou de sexto sentido é, na verdade, o eco das experiências que a nossa alma vive enquanto o corpo dorme. Estamos sendo constantemente instruídos em planos mais sutis, sendo preparados para o momento em que a transição definitiva ocorrer. O sono é a prova de que a vida não para quando os sentidos se calam. Ela apenas se expande para onde o olho humano não pode alcançar. Essa expansão nos leva ao mistério da continuidade. Se a consciência sobrevive à pequena morte de cada noite, como poderíamos acreditar que ela seria aniquilada pelo fim do corpo físico? A reencarnação surge não como uma doutrina, mas como a lei da conservação da energia aplicada ao espírito. Nada se perde no cosmos, tudo se recicla.
A alma é uma eterna colecionadora de perspectivas. Imagine que a sua história é um livro vasto e você está, neste momento, lendo apenas uma página. Acreditar que esta vida é a única é como ler um único parágrafo e julgar que conhece toda a literatura do mundo. Voltamos à densidade da Terra para refinar o que ainda é bruto em nós. Cada nova existência é um laboratório de testes, onde os erros do passado se tornam as lições do presente. As fobias que não têm explicação nesta vida, os talentos que surgem na infância sem treinamento e aquele encontro imediato com um estranho que parece um reencontro de 1000 anos, tudo isso são cicatrizes e flores deixadas por outras estações da sua alma. O mistério da reencarnação está guardado no esquecimento que precede o nascimento. Esse esquecimento é uma tecnologia de proteção. Se lembrássemos de todos os traumas e glórias de 1000 vidas, não teríamos o foco necessário para vencer os desafios desta. Mas o espírito não esquece. Ele carrega a soma de tudo o que você já foi. Você é o resultado de incontáveis vitórias e fracassos, de muitos nomes e muitos rostos. A Terra é uma escola de frequência, onde a matéria serve como o atrito necessário para polir o diamante da consciência. Quando você começa a olhar para a sua vida através desta lente, a morte deixa de ser um inimigo a ser temido e passa a ser uma graduação. O fim de uma vida é apenas o fechamento de um arco narrativo, para que um novo, mais rico e mais profundo possa começar. Você é um viajante do tempo, um nômade das estrelas, que aceitou o desafio de se esquecer de si mesmo, apenas para ter o prazer sublime de se redescobrir, vida após vida, até que o despertar seja completo e o retorno à fonte seja inevitável. À medida que o véu se torna mais fino, percebemos que a jornada da reencarnação e o mistério dos sonhos convergem para um único ponto: a evolução da consciência através da forma. O que chamamos de destino é, na verdade, a ressonância das nossas escolhas passadas ecoando no presente. Não somos folhas ao vento, mas arquitetos de uma trajetória que atravessa milênios. Cada desafio que surge em seu caminho, cada obstáculo que parece intransponível, foi colocado ali pela sua própria sabedoria superior. São mecanismos de despertar, pressões necessárias para que a centelha interna se torne uma chama constante. O segredo que as tradições esotéricas guardaram às 7 chaves é que você possui o poder de alterar a sua realidade no momento em que deixa de se identificar com o drama e passa a se identificar com o ator. Quando você reconhece o padrão por trás da dor, a dor perde a função e a lição se completa. Este fluxo contínuo de vida nos revela que o universo é uma tapeçaria viva, onde nenhum fio é solto. A consciência que hoje habita seu corpo é a mesma que animou os sábios do passado e que animará os exploradores do futuro. Estamos todos interligados por uma rede invisível de experiências, uma inteligência colmeia que busca através de cada um de nós uma nova forma de amar, de criar e de compreender a própria existência. O mistério da continuidade nos ensina a olhar para o outro não como um estranho, mas como uma versão de nós mesmos em uma fase diferente do caminho. A compaixão deixa de ser um conceito moral e passa a ser uma percepção lógica. Se somos todos a mesma alma experimentando a multiplicidade, ferir o outro é ferir a si mesmo, e curar o outro é acelerar a própria cura. O despertar final não é uma fuga deste mundo, mas a plena ocupação da sua presença nele. Agora que as fronteiras entre o corpo e o espírito se tornaram transparentes, você começa a perceber que a iluminação não é um evento pirotécnico no céu, mas o reconhecimento silencioso de que você nunca esteve separado da fonte. A grande ironia da jornada humana é que passamos eras procurando do lado de fora aquilo que sempre foi o motor da nossa própria busca. O universo não está em algum lugar distante, observando você. Ele está acontecendo como você. Cada batida do seu coração é o eco do Big Bang e cada pensamento seu é uma ondulação no tecido do campo quântico. Quando você finalmente aquieta a mente e deixa de lutar contra a correnteza da vida, você percebe que a paz que tanto buscava é a sua própria natureza básica.
Você é o oceano que, por um breve momento, acreditou ser apenas uma onda. Neste estágio de consciência, o mistério se transforma em clareza absoluta. Você olha para a natureza, para as estrelas e para as outras pessoas e vê apenas espelhos de si mesmo. A separação é a última grande ilusão a ser vencida. Além da matéria, não existem hierarquias, não existe julgamento e não existe o tempo. Existe apenas o agora, uma singularidade eterna onde toda a criação repousa. Você aceitou o desafio de mergulhar na densidade, de sentir a dor da solidão e o peso da gravidade, apenas para que no momento do seu despertar, a alegria do reencontro fosse completa. A alma não volta para casa porque ela nunca saiu de lá, ela apenas acordou do sonho da distância. Você é o sonho e o sonhador, a semente e o fruto, o caminho e o viajante. Ao encerrarmos esta jornada visual e sonora, leve consigo a única verdade que realmente importa. A sua existência é um milagre planejado. Você não é um acidente químico num planeta perdido no vazio. Você é uma expressão necessária da vida infinita, um fragmento de luz que escolheu a forma humana para brilhar na escuridão. O despertar, além da matéria, não é o fim de uma história, mas o prólogo de uma nova forma de existir. Vá e caminhe com a dignidade de quem conhece sua linhagem eterna. Olhe para o mundo com olhos de eternidade e trate cada ser como um Deus em formação. A cortina se fechou para a ilusão, mas o palco da realidade está apenas começando a ser iluminado. Você está desperto. Você é livre. Você é a própria luz que guia o seu caminho. A jornada que percorremos até aqui não termina com o fim destas palavras. Na verdade, ela começa no momento em que você decide não mais aceitar a superfície como a única verdade. O convite para ir além da matéria é, na verdade, um chamado para que você retome o seu lugar como o observador consciente da sua própria existência. Quando as sombras da dúvida surgirem e o peso do mundo físico tentar novamente encobrir a sua luz, lembre-se de que você é o mestre da percepção. O seu poder reside na escolha de enxergar além das projeções e de reconhecer a divindade que pulsa em cada detalhe do cotidiano. Agradeço a você por nos acompanhar nesta exploração das profundezas do ser. Que este conhecimento não seja apenas informação, mas a semente de uma transformação real na sua forma de viver e de sentir. Se este conteúdo ressoou com sua verdade interior, convido você a se unir à nossa comunidade de busca e descoberta. Aqui, nós não apenas assistimos, nós despertamos. Eu sou a voz que te acompanha nesta travessia e este é o canal Transcenda o Holograma. Lembre-se sempre, o que você procura também está procurando por você. A realidade é fluida, o tempo é uma construção e a sua essência é infinita. Que a sua caminhada seja guiada pela clareza e que a sua alma encontre o caminho de volta para casa, mesmo enquanto seus pés ainda tocam o chão. Desperte para a verdade, mude sua frequência e, acima de tudo, nunca pare de olhar além. Nos vemos na próxima etapa da nossa evolução. Até breve.